Olá pessoal, começamos mais uma aula. Essa se trata da aula sobre a Constituição do Estado de São Paulo, tá? Essa aula 5. Se você ainda não assistiu às outras aulas, volte lá, vai em playlist para poder acompanhar na sequência correta e na sua preparação aí para o concurso da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo para o cargo de oficial administrativo. Hoje a gente vai estudar aqui o título 7, né, que é o título pedido no edital VUNESP, que vai falar sobre a ordem social, né, da ordem social, e o capítulo 3, mais especificamente, vai falar aí da educação, da cultura e dos esportes e lazer. A seção 1, que vai dispor principalmente agora da educação. A seção 1 que a gente vai estudar agora vai começar com a educação. E aí, esse concurso de oficial administrativo é um concurso com 167 vagas, somando a totalidade aí dos municípios. Por isso será um concurso muito concorrido, pois muita gente já quer começar agora o ano de 2019, já tendo em vista aí um serviço público, né, no estado de São Paulo. E por isso a gente está disponibilizando, pessoal, aqui no link da descrição e também no primeiro comentário desse vídeo aí, a apostila específica para preparação, com conteúdos gerais, conteúdos específicos, conteúdo de administração pública e legislação, e além de bônus 1, que se trata aí de um CD com videoaulas de português, matemática e raciocínio lógico, e aí o bônus 2, no caso que tem um compilado de testes de dicas aí para passar em um concurso público. Então, vou deixar aqui no primeiro link da descrição, é só baixar a apostila e fazer realmente a preparação completa. Vamos para a aula agora? Já começando agora com o artigo 237 da Constituição. No título 7, né, aqui se tratando da seção 1, o artigo 237 vai falar aí da educação, né, de suas finalidades, vai entrar no âmbito de suas diretrizes também e consolidar o papel e o dever do Estado e da família, né, aí de prover a educação. Então, o artigo 237 ele já começa falando que a educação, ministrada com base nos princípios estabelecidos no artigo 205 e seguintes da Constituição Federal e inspirada nos princípios de liberdade e solidariedade humana, tem por fim. E aí vai falar um pouco da finalidade da educação, né, conforme a Constituição do Estado de São Paulo. E aí, nesse âmbito da finalidade, pessoal, o inciso 1 dispõe assim, fala a compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, do cidadão, do Estado, da família e dos demais grupos que compõem a comunidade. Tá? Então, realmente fazer o cidadão compreender aí perante a sociedade quais são os seus deveres e direitos, né? Os seus direitos e deveres, melhor dizendo. E aí a gente tem o inciso 2, que diz assim, o respeito à dignidade e às liberdades fundamentais da pessoa humana. E aí o inciso 3 fala o fortalecimento da unidade nacional e da solidariedade internacional. E aí o inciso 4 vai dizer assim, o desenvolvimento integral da personalidade humana e sua participação na obra do bem comum, né? Então a educação afeta diretamente, né, como diz aqui no inciso 4, na personalidade do cidadão, né, no desenvolvimento humano e como consequência a gente tem a participação daquele cidadão que recebeu aquela educação na obra do bem comum. Então, você vê a educação como um fator importantíssimo aí na formação do cidadão e também na criação aí da sua personalidade, né? No desenvolvimento do cidadão como um todo, como a gente vai ver aqui nos incisos e nos artigos seguintes também. E aí o inciso 5 diz que o preparo do indivíduo e da sociedade para o domínio dos conhecimentos científicos e tecnológicos que lhes permitam utilizar as possibilidades e vencer as dificuldades do meio, preservando-o. Então, pessoal, conforme essa leitura aqui, a gente vê que é importante que o cidadão tenha conhecimento científico, tenha conhecimento tecnológico, né? Para, acima de tudo, entender melhor o meio em que ele vive, né? E entendendo melhor esse meio, ele vai vencer aí as dificuldades e vai, acima de tudo, também preservar esse meio que ele vive. Então, a gente vê que aqui o preparo do indivíduo é fundamental para ele preservar o meio que ele vive e também vencer as dificuldades aí que ele vai passar no meio, né, com o seu conhecimento científico e tecnológico aí que ele vai ter através da educação. E aí, passando para o inciso 6, vai falar quanto à preservação, a difusão e expansão do patrimônio cultural, que é um dos fins aí da educação. Então, pessoal, a gente percebe aqui
que é o seguinte: um cidadão que está educado, um cidadão educado, né? Um cidadão que possui compreensão, discernimento aí das situações do dia a dia, é um cidadão que vai preservar o patrimônio cultural, né? E aí que vai visar aí, vai atender aí os interesses do bem comum, tá bom? E aí, continuando, pessoal, já vamos passar agora para o próximo inciso. Vamos passar agora para o próximo inciso, que é agora o inciso 7º, né? Ainda no artigo 237, o inciso 7º diz que a condenação a qualquer tratamento desigual por motivo de convicção filosófica, política ou religiosa, bem como a quaisquer preconceitos de classe, raça ou sexo. Então, pessoal, aqui fala do respeito às diversidades, né? A garantia de igual tratamento àquele que possui religião diferente da minha, além, né, da condenação aí de preconceitos de classe social, raça ou sexo também. Isso tudo, essa matéria toda, faz parte aí de uma conscientização feita através do processo de educação, né? Essa seção é a seção da educação, e todo esse processo de educação, de conscientização, é feito aí através do processo de educar, né? E aí o inciso 8º, ele já dispõe aqui que o desenvolvimento da capacidade de elaboração e reflexão crítica da realidade, né? Então a educação visa promover o pensamento crítico, promover a minha visão crítica da realidade, né? Saindo aí do senso comum e atingindo uma linha reflexiva do pensamento, né? E aí agora a gente já passa agora para o artigo 238. Agora diz que a lei organizará o sistema de ensino do Estado de São Paulo, levando em conta o princípio da descentralização, né? Ou seja, a delegação das atividades educativas também aos municípios, né? Tendo aí um sistema de ensino que será descentralizado, né? Não será somente o dever do Estado, mas também para o município. O Estado passa essa responsabilidade também para o município, essa autonomia para o município também cuidar aí da parte no tocante à educação. E aí agora a gente já passa para o artigo 239. Ainda na seção 1, tá? Na seção da educação, o artigo 239 diz que o poder público organizará o sistema educacional de ensino, abrangendo todos os níveis e modalidades, incluindo a especial, estabelecendo também normas gerais de funcionamento para as escolas públicas, estaduais e municipais, bem como as particulares, né? Esse aí é o que diz o artigo 239. Então, o ensino público, organizado por um sistema estadual de ensino, vai abranger o ensino pré-fundamental, né, o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior. E também vai estabelecer as normas quanto à modalidade de ensino especial, né, e também aí no tocante às escolas particulares, tá bom? Então é bom ficar atento a isso aí, que o ensino público vai cuidar aí de todas as etapas da formação do estudante, tá? Desde o ensino pré-fundamental até o ensino superior. Toda a vida escolar do estudante tem como ser através do ensino público ou também do ensino particular, tá bom? E aí o poder público vai regular isso aí. E aí, o primeiro parágrafo diz que os municípios organizarão igualmente seus sistemas de ensino, tá? Os municípios também possuem um sistema organizado de ensino, né, como a gente vê aqui. E aí, o segundo parágrafo diz que o poder público oferecerá atendimento especializado aos portadores de deficiência, principalmente na rede regular de ensino, tá bom? Então, o poder público tem que oferecer aos portadores de deficiência atendimento especializado, com as condições adequadas, né, para o aluno portador de deficiência, para que ele consiga estudar. Isso aí vem desde rampas de acesso, a criação de elevadores, né, tudo como uma forma de acessibilidade para aquele portador de deficiência. E aí a gente já passa agora para o terceiro parágrafo, diz que as escolas particulares estarão sujeitas à fiscalização, controle e avaliação na forma da lei, tá? Então é permitida a instalação de escolas particulares, né? Mas o poder público aí vai fiscalizar e avaliar essas escolas para garantir um ensino de qualidade, tá bom? E aí, continuando, pessoal, a gente tem um parágrafo 4º aqui que diz que o seguinte: o poder público adequará as escolas e tomará as medidas necessárias quando da construção de novos prédios, visando promover a acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, né, mediante a supressão de barreiras e obstáculos nos espaços imobiliários.
Então é o seguinte, pessoal. As escolas que não possuem acessibilidade devem ser adaptadas, tá? E os novos prédios escolares, aí que conforme o poder público for fazendo novos prédios, né, devem atender às novas normas aí de acessibilidade. Então tem que ter rampa, tem que ter elevador, tem que ter todas as normas aí de acessibilidade para que aquele aluno com portador de deficiência consiga estudar também com tranquilidade, tá? E aí agora a gente já passa para o próximo artigo, né, que é o artigo 240. E aí o artigo 240 vai dizer que os municípios responsabilizar-se-ão prioritariamente pelo ensino fundamental, inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade própria e pré-escolar, né, só podendo atuar nos níveis mais elevados quando a demanda naqueles níveis estiver plena e satisfatoriamente atendida do ponto de vista qualitativo e quantitativo. Então, este artigo 240, pessoal, dispõe o seguinte, que o Estado, então, deixa claro qual é a prioridade do município, né? Que é ofertar o ensino fundamental, né? Inclusive àqueles que não tiveram acesso naquela idade própria, né? Aqueles que por algum motivo não concluíram na idade própria, e esse cidadão só vai poder acessar os níveis mais elevados de ensino, como ensino médio e superior, se ele atender em um nível satisfatório às condições de avaliação aí do nível fundamental, tá bom? Então o aluno tem que saber o nível fundamental para conseguir passar para os próximos níveis, para o nível médio, né, o nível de ensino médio e também o nível de ensino superior, ele já composto por universidade e tal, tá bom? Então apenas quando o indivíduo atender, né, as condições aí satisfatórias aí de ensino fundamental é que ele pode prosseguir para os demais níveis, tá? E o artigo 241, pessoal, continuando, diz que o Plano Estadual de Educação, estabelecido em lei, é de responsabilidade do poder público estadual, tendo sua elaboração coordenada pelo Executivo, consultados os órgãos descentralizados do Sistema Estadual de Ensino, a comunidade educacional e considerados os diagnósticos e necessidades apontados nos planos municipais de educação. Então, este artigo 241 aí diz que é o seguinte, o Plano Estadual de Educação, pessoal, são as diretrizes, né, as estratégias aí que o poder público estadual vai seguir para atingir suas metas no tocante à educação, sendo colocado em prática esse plano estadual de educação por meios descentralizados do poder executivo. Então aí, através desse plano de educação, como que vai ser colocado em prática? Por meios descentralizados do poder executivo, como Secretaria de Educação, e aí a Secretaria de Educação coordenando aí a unidade escolar, né? E aí a gente já passa para o artigo 242, que diz o seguinte: o Conselho Estadual de Educação é órgão normativo, consultivo e deliberativo do sistema de ensino do Estado de São Paulo, com suas atribuições, organização e composição definidas em lei. Então esse artigo, pessoal, esse artigo 242, ele fala do órgão que é o Conselho Estadual de Educação, né? Esse Conselho Estadual de Educação, pessoal, é o órgão que estabelece as regras, né, para todas as escolas de todas as redes, seja rede municipal, seja rede estadual, né, seja rede pública, seja rede privada, né, de educação infantil até o nível superior. É o Conselho Estadual, né, que tem que rege todo esse processo aí. E ele tem aí as suas atribuições, pessoal, estabelecidas através de lei específica, né? E aqui na Constituição Estadual de São Paulo ele é citado como órgão promotor aí da rede de ensino, tá bom? Então, guardem isso aí, a atribuição do Conselho Estadual de Educação pode cair na prova, tá? Então, guardem mais ou menos a atribuição que tem o Conselho Estadual de Educação, tá bom? E aí a gente já passa para o próximo parágrafo, que é agora o artigo 243, tá? E o artigo 243, ele diz o seguinte: os critérios para a criação de conselhos regionais e municipais de educação, sua composição e atribuições, bem como as normas para o funcionamento serão estabelecidos e regulamentados por lei, né? Então, os conselhos municipais de educação, né, que estão abaixo hierarquicamente aí do Conselho Estadual de Educação, devem ter todo o seu regimento regulamentado por uma lei específica, tá bom? E agora a gente já passa para o próximo artigo, que é o artigo 244,
E aí agora vai falar do ensino religioso, tá? Aí diz assim, que o ensino religioso de matrícula facultativa, né, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Então, pessoal, tanto a LDB, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, quanto o disposto nesse artigo 244, né, da Constituição Estadual de São Paulo, afirmam, né, que as matérias de ensino religioso são de matrícula facultativa, né, ou seja, são opcionais a matrícula, a matrícula nas matérias de ensino religioso. Então, não é obrigatória a participação do aluno nas aulas de ensino religioso, tá? É muito importante guardar isso aí. E o artigo 245 diz que nos 3 níveis de ensino será estimulada a prática de esportes individuais e coletivos como complemento à formação integral do indivíduo, né? Então aqui nesse artigo visa a formação integral do indivíduo através do estímulo à prática de esportes, né? Paralelo aí ao ensino escolar tem aí a prática de esportes do aluno, o estímulo à prática de esportes. E o parágrafo único, pessoal, diz que o seguinte: a prática referida no caput, sempre que possível, será levada em conta em face, né, das necessidades dos portadores de deficiência, tá? Então, sempre ponderando aos portadores de deficiência, de acordo com a situação, né, o esporte mais conveniente e apropriado ao portador de deficiência, tá? E aí o artigo 246, ele vai falar que é vedado a cessão de uso de próprios públicos estaduais, né, para funcionamento de estabelecimentos de ensino privado de qualquer natureza. É o artigo 246. Então, o ensino privado não pode usar, por exemplo, um espaço público para promover suas aulas, né, um imóvel público para fins de ensino privado. Isso, conforme essa Constituição, não é permitido, é ilegal, tá bom? Se uma entidade privada quer realizar suas aulas, quer ministrar o ensino privado, ela precisa ter um próprio imóvel, um próprio local para poder ministrar essas aulas sem usar de nada próprio público, digamos assim. E aí o artigo 247 diz que a educação da criança de 0 a 6 anos, integrada ao sistema de ensino, respeitará as características próprias dessa faixa etária. Então, pessoal, o artigo 247 diz que o conteúdo ministrado deve ser condizente com essa faixa etária aí das crianças, né? Com a faixa etária aí de 0 a 6 anos de idade. O conteúdo educacional não pode fugir dessa faixa, tá bom? E agora a gente já passa agora para o artigo 248, e aí vai dizer que o órgão próprio de educação do Estado de São Paulo, né, será responsável pela definição de normas, autorização de funcionamento, supervisão e fiscalização das creches e pré-escolas públicas e privadas no Estado de São Paulo. E o parágrafo único vai dizer que aos municípios cujos sistemas de ensino estejam organizados, será delegada a competência para autorizar o funcionamento e supervisionar as instituições de educação das crianças, né, de 0 a 6 anos de idade. Aqui no parágrafo único do artigo 248, tá? E aí a gente já passa agora para o artigo 249, que diz que o ensino fundamental com 8 anos de duração é obrigatório para todas as crianças a partir dos 7 anos de idade, visando a propiciar a formação básica e comum indispensável a todos, o artigo 249. Então, o ensino fundamental possui 8 anos de duração, pessoal, e é obrigatório para todas as crianças a partir dos 7 anos de idade, tá bom? Aí, o artigo 249. E o primeiro parágrafo diz que é dever do poder público o provimento em território paulista de vagas em número suficiente para atender a demanda do ensino fundamental, obrigatório e gratuito, né? Então tem que ter vaga para todos na escola, o Estado tem que atender toda a demanda de alunos, tá? E aí, pessoal, agora vamos para o próximo parágrafo, né, que vai dispor aqui, o segundo parágrafo vai dizer que a atuação da administração pública estadual no ensino público fundamental, né, dá-se-á por meio da rede própria ou em cooperação técnica e financeira com os municípios, nos termos do artigo 30, inciso 6 da Constituição Federal, assegurado a existência de escolas com corpo técnico qualificado e elevado padrão de qualidade, devendo ser definidas com os municípios formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório, tá bom?
E no parágrafo 2 aqui, pessoal, então fala que o Estado vai atuar em cooperação com os municípios, né? Vai apoiar os municípios para garantia de uma educação de qualidade, né? Visando assegurar a universalização do ensino, né? Vai cooperar aí com recursos, o Estado vai cooperar com recursos ao município, tá bom? E aí o parágrafo 3 diz que o ensino fundamental, pessoal, o ensino fundamental público e gratuito será também garantido aos jovens e adultos que, na idade própria, a ele não tiveram acesso e terá organização adequada às características dos alunos, tá? Esse é o parágrafo 3 aí. Então, para isso, conforme o parágrafo 3, existe aí o EJA, né? A Educação para Jovens e Adultos, que faz esse papel aí de promover o ensino àqueles que não tiveram acesso na idade própria, né? Dessa forma, abrangendo aí não só aqueles que estão na idade escolar, mas também os adultos que não completaram o ensino médio na sua idade própria por alguma razão, tá bom? E agora a gente tem o parágrafo 4º, que vai dizer que é o seguinte, que caberá ao poder público prover o ensino fundamental diurno e noturno, regular e supletivo, adequar as condições de vida do educando que já tem ingressado no mercado de trabalho, tá? Então, o poder público precisa criar formas daquele jovem que já começou a trabalhar e também a estudar, e por isso há ensino noturno, né, que é mais de uma forma de se adequar ao perfil daquele aluno que trabalha durante o dia, tá? Então, é a escola se adequando aí ao perfil do aluno. E agora a gente já vai ao 5º parágrafo, que diz que é permitida a matrícula no ensino fundamental a partir dos 6 anos de idade, desde que plenamente atendida às demandas de crianças de 7 anos de idade. Então é permitido, né, desde que haja vagas, matricular a criança a partir de 6 anos de idade, porém a demanda de crianças com 7 anos tem que estar totalmente preenchida, tem que estar totalmente atendida para o aluno de 6 anos ingressar no ensino fundamental, tá bom? E agora, pessoal, passamos aqui para o artigo 250, né, ainda na seção da educação. E o artigo 250 diz que o poder público responsabilizar-se-á pela manutenção e expansão do ensino médio, público e gratuito, inclusive para jovens e adultos que, na idade própria, a ele não tiveram acesso, tomando providências para universalizá-lo. E aí o parágrafo 1, pessoal, vai dizer que o Estado proverá atendimento do ensino médio em curso diurno e noturno, regular e supletivo, aos jovens e adultos, especialmente trabalhadores, de forma compatível com suas condições de vida, tá? Então o parágrafo único aí vai dispor mais uma vez, né, aquela questão que já vimos aí nos parágrafos anteriores, nos artigos anteriores, né, a questão da escola se adequando à rotina do estudante. Além de ter horário noturno, além da escola dispor de horário noturno, né, o aluno que trabalha durante o dia ele pode flexibilizar ainda mais esse horário escolar, né? Às vezes, aí, em acordo com a direção da escola, o aluno consegue entrar na segunda aula, né, do dia sem prejuízo aí, acerca da contagem de faltas aí, na sua chamada escolar, né? E além de outras formas de flexibilizar o horário, tá? Então, a pessoa tem condições de estudar, a escola permite ao aluno que já está trabalhando estudar, então é uma flexibilização muito grande para que o aluno não deixe de estudar, tá bom? E aí, pessoal, vamos passar agora para o parágrafo 2º aqui, que vai falar que, além de outras modalidades que a lei vier a estabelecer no ensino médio, fica assegurada a especificidade do curso de formação do magistério para a pré-escola e das 4 primeiras séries do ensino fundamental, inclusive com a formação de docentes para atuarem na educação de portadores de deficiência, né? Então, pessoal, o Estado promove aí a formação de professores qualificados, né, para a educação dos portadores de deficiência, né? Ele promove aí a educação de qualidade, né, para o portador de necessidades especiais. E agora temos o artigo 251, pessoal, que vai falar que a lei assegurará a valorização dos profissionais de ensino mediante fixação de planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional, carga horária compatível com o exercício das funções e ingresso exclusivamente por concurso público e provas de títulos, tá? Então, esse artigo 251, pessoal, diz que os professores, né, da rede pública estadual têm plano de carreira assegurado, tá? Está previsto aqui
aqui na Constituição, tem uma carga horária compatível, né, aí com o exercício das funções, e a única forma de ingresso na rede pública, conforme a Constituição Estadual, é através de concurso público. Tá bom? Então, se cair na prova, você já sabe essa parte aqui em relação ao critério de escolha dos professores, ao critério de entrada dos professores, né, no serviço público, que é através de concurso público, né, e provas de títulos também. E aí você tem um plano de carreira assegurado, você tem também toda a proteção ao professor da rede pública, tá bom? E o artigo 252 diz que o Estado manterá seu próprio sistema de ensino superior articulado com os demais níveis, né? Então, a Unesp, por exemplo, pessoal, a Universidade Estadual Paulista, é um exemplo de unidade de ensino superior estadual. Tá? Então, ou seja, o Estado promove a educação desde o ensino infantil até o ensino superior. Tá bom? O Estado promove todas as etapas de educação aí de forma pública, tá? De forma gratuita. E aí o parágrafo único diz que o sistema de ensino superior do Estado de São Paulo incluirá as universidades e outros estabelecimentos, tá bom? O artigo 253, continuando na parte da educação, toda essa parte aqui é a parte da educação nesse vídeo, tá? Que é a parte mais importante aí para o concurso da Secretaria de Educação de São Paulo, porque é a parte pertinente, né? O artigo 253, pessoal, vai dizer o seguinte: a organização do sistema de ensino superior do Estado, né, será orientada para ampliação do número de vagas oferecidas no ensino público diurno e noturno, respeitadas as condições para manutenção da qualidade de ensino e do desenvolvimento da pesquisa. E aí o parágrafo único vai dizer que as universidades públicas estaduais deverão manter cursos noturnos que, no conjunto de suas unidades, correspondam a 1/3 pelo menos do total de vagas por elas oferecidas, tá? Então, conforme o parágrafo único do artigo 253, pessoal, a gente pode perceber que pelo menos 1/3 das vagas nas universidades públicas aqui do estado de São Paulo devem ser para o período da noite, tá? Para o período noturno. Aí promovendo, né, assim, mais opções de horários aí para os alunos, para que todos os alunos tenham condições de cursar o ensino superior também, tá bom? E o artigo 254 vai dizer que a autonomia da universidade será exercida respeitando nos termos do seu estatuto a necessária democratização do ensino e responsabilidade pública da instituição, observando os seguintes princípios. Aí os princípios, né, aí que devem reger aí a universidade pública, tá? E aí a gente tem o inciso 1, que vai falar aqui dos princípios que vão reger a universidade, né? A utilização dos recursos de forma a ampliar o atendimento à demanda social, tanto mediante cursos regulares quanto atividades de extensão. Ou seja, ampliar, né, a demanda social quer dizer que o Estado tem interesse em cada vez mais pessoas tenham acesso à universidade, né? E assim ele eleva o nível da educação no Estado, né? Quando mais pessoas têm ensino superior, quanto mais pessoas capacitadas, né, ali no Estado, você eleva o nível da educação no Estado por geral, no Estado em geral. E aí o inciso 2 diz que representação e participação de todos os segmentos da comunidade interna nos órgãos decisórios e nas escolhas, né, dos dirigentes na forma de seus estatutos. E aí a gente já passa agora para o primeiro parágrafo, né? Ainda no artigo 54, no artigo 254, agora o primeiro parágrafo. E aí diz que a lei criará formas de participação da sociedade por meio de instâncias públicas externas à universidade na avaliação do desempenho da gestão dos recursos, tá? Então, esse primeiro parágrafo aí diz que a sociedade vai ter participação dentro da universidade, né? Vai ser uma instância externa, né? Externa à universidade, porém, vai ter a participação internamente na universidade, tá? Através de instâncias públicas que representarão aí os interesses sociais dentro da universidade, tá bom? E aí o segundo parágrafo diz que é facultado às universidades admitirem, né, professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei, né? Então as universidades aí podem admitir professores de outros países ou não, tá? É opcional. E aí o terceiro parágrafo diz que o disposto nesse artigo aplica-se, né, às instituições de pesquisa científica e tecnológica também, tá? E aí, pessoal, a gente já passa agora para a parte final dessa seção da educação, tá? Que é aqui o artigo 255.
E aí diz que o Estado aplicará anualmente na manutenção e no desenvolvimento, né, do ensino público no mínimo 30% da receita resultante de impostos, incluindo provenientes de transferências, tá? Então, no mínimo 30% da arrecadação de impostos vai para a educação, né? É destinado à educação 30% aí, pelo menos, né, 30% da arrecadação dos impostos estaduais, tá bom? E o parágrafo único vai dizer que a lei definirá as despesas que se caracterizem, né, como manutenção e desenvolvimento do ensino, tá? E aí o artigo 256 vai dizer que o Estado e os municípios publicarão, até 30 dias após o encerramento de cada trimestre, informações completas sobre receitas arrecadadas, né, e transferências de recursos destinados à educação nesse período e discriminadas por nível de ensino. Tá? Então os estados e municípios aí, né, trimestralmente publicarão as informações, né, sobre a receita destinada à educação, de certa forma prestará contas para a sociedade de que está sendo destinado pelo menos 30% de receita à educação, né? Os municípios aí, eles vão distinguir os níveis, né, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, e vão falar que pelo menos 30% da receita líquida geral está sendo aplicado na educação estadual, tá bom? E aí o artigo 257 diz que a distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino fundamental, tá bom? Então, o ensino fundamental, ou seja, a base, né, o alicerce educacional ali, que é o ensino fundamental, tem prioridade no repasse dos recursos, tá? Então, o ensino fundamental é a prioridade máxima do Estado, pois uma base bem feita, um alicerce bem feito, vai condicionar aí o resto do ensino, ensino fundamental, ensino superior, com muito mais qualidade, tá bom? E aí, agora a parte final, né, dessa seção 1, que é a seção da educação, vai falar aqui do parágrafo único, né, desse mesmo artigo. Vai dizer que a parcela dos recursos públicos destinada à educação deverá ser utilizada em programas integrados de aperfeiçoamento e atualização para os educadores em exercício do ensino público, tá? Ou seja, o Estado, né, portanto, ele investe na atualização dos docentes, né, no aperfeiçoamento para melhorar cada vez mais os índices de educação. Então, quanto mais professores qualificados, professores atualizados, aperfeiçoados em sua área, melhor será os índices de educação que o Estado vai ter. E aí o artigo 258 vai dizer que o poder público poderá, mediante convênio, destinar parcelas dos recursos de que trata o artigo 255, né, a instituições filantrópicas definidas em lei, tá, para manutenção e desenvolvimento de atendimento educacional especializado e gratuito a educandos portadores de necessidades especiais, tá? Então, o poder público pode doar uma parcela dos recursos destinados à educação para instituições filantrópicas, né, gratuitas, aí, que promovem, né, a educação gratuita para os portadores de necessidades especiais. Então, são instituições sem fins lucrativos, tá, que aí auxiliam, né, na educação aí dos portadores de necessidades especiais, e o poder público tem a opção de doar uma parcela dos 30% da arrecadação de receita, né, de impostos. Ele tem a opção de doar uma parcela disso aí para ajudar as instituições filantrópicas, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá? Que é o vídeo que falou sobre toda a seção da educação na Constituição do Estado de São Paulo. Esse é o vídeo mais importante aí, porque ele é muito pertinente ao concurso, né, que é o concurso da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Essa aula precisa estar bem fixada na sua mente, faça fluxogramas, faça anotações conforme esse vídeo para poder lembrar na hora da prova os assuntos aí da Constituição do Estado de São Paulo, tá bom? Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. As aulas estão em sequência, tá? Vai em playlist para poder acompanhar as aulas em sequência correta. E muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Ainda tem mais uma aula sobre Constituição do Estado de São Paulo e aí finalizamos o assunto. A apostila que eu citei no começo do vídeo está na descrição, tá? Para você poder baixar e passar nesse concurso público aí. Muito obrigado, se inscreva no canal, deixe o gostei e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.